a todos os conselheiros e conselheiras. Sejam bem-vindos à sessão ordinária do Conselho Penitenciário. Hoje, dia 11/6, às 14h05, presentes na sessão conselheira Érica, conselheiro André de Toledo, conselheiro José Bremer, conselheiro Júlio Tavares, conselheiro Vani Bueno, conselheiro... Só um instantinho que travou aqui para mim, conselheiros. Conselheiro William justificou a sua ausência. Conselheiro Oswaldo está a caminho. Bom, hoje, a nossa sessão, eu vou pular aos assuntos gerais e depois volto aos assuntos gerais para passar a palavra que foi pedida pelo conselheiro José Bremer, que tem outro compromisso junto às suas atividades do tribunal, para que ele possa anteceder aí os relatórios de mérito. Se nenhum dos outros conselheiros tiver alguma objeção, passa a palavra. Ok. Passa a palavra, então, ao conselheiro José Bremer. Seja bem-vindo, conselheiro. Está com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas conselheiros. Eu gostaria de saber se, mesmo com a minha saída, haverá quórum para os demais. Haverá, né? Sim, haverá, conselheiro. Então, vamos lá. Tenho dois hoje. Um deles é um processo de livramento condicional, cujo interessado é Rafael Danilo dos Santos da Cruz. Ele teve uma execução penal instalada contra si, remetida a esse Conselho Penitenciário para a manifestação do incidente de livramento condicional, foi recebido pelos conselheiros em 6/6/2025. É sabido, e eu não vou ler para os senhores e senhoras, os requisitos para a concessão da benesse previstos no artigo 83 do Código Penal. No caso vertente, constata-se que o executado se encontra cumprindo penas oriundas das seguintes condenações: definitivamente condenado processo tal, oriundos da primeira vara federal de Ponta Porã, prática do artigo 33, combinado com o artigo 40, ou seja, tráfico, condenado a 7 anos e 7 meses de reclusão. B, definitivamente condenado nos autos tal, conforme consta no parecer, oriundos da vara criminal de Cianorte, pela prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2º, roubo. C, definitivamente condenado nos autos, número tal, vara criminal de Cianorte, pela prática de outro crime de tráfico, 33. Artigo 33 da Lei de Tráfico. 7 anos e 3 meses, definitivamente condenado nos autos, número tal, da vara criminal de Cianorte também, pela prática do crime de receptação 180, a uma pena de 1 ano e 3 meses, 22 dias de reclusão. Assim, senhores conselheiros, registre que o acusado é reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando a impossibilidade de concessão de benefício de livramento condicional, conforme dispõe expressamente o artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Ademais, conforme entendimento das Cortes Superiores, a reincidência específica é circunstância que impede a concessão do livramento condicional. Eu cito jurisprudência, não vou ler nesse momento, por economia processual, os senhores podem ter acesso. Então, finalmente, diante do exposto, opina-se pelo indeferimento do pedido de concessão do benefício do livramento condicional ao executado Rafael Danilo dos Santos da Cruz. Conselheiros, é o meu parecer. Perfeito, acatado, excelência. De acordo também. Eu sempre tenho dúvida, Pampucci, óbvio que eu não voto, né? Sim, não vota, conselheiro. Só os demais. Tá bom. Mas eu não votei antes, viu? Não se assuste. Tá bom. Ok. Então, vou passar o segundo. Aprovado, conselheiro. Pode prosseguir, senhores ouvintes. Obrigado, vou passar o segundo. Também pedido de livramento condicional, interessado Adriano da Silva Rocha. Execução penal instalada contra Adriano da Silva Rocha, que atualmente cumpre pena em regime fechado, harmonizado com monitoração eletrônica. Emitido esse conselho, distribuído para este conselheiro em 6/6/2025. Requisitos para a concessão da benesse, conforme já dito, previsto no artigo 83 do Código Penal. No caso dele, constata-se que encontra-se cumprindo penas originadas das seguintes condenações: definitivamente condenado nos autos tal, vara criminal de Cianorte, mais um de Cianorte, pela prática do delito do artigo 33 da Lei de Tráfico, Lei de Tóxicos, a mesma coisa. 5 anos de reclusão, definitivamente condenado nos autos tal, vara criminal de Cianorte, também pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 5 anos de reclusão.
Dessa forma, registra-se também que este executado é reincidente específico do crime de tráfico de ilícito, tráfico de entorpecentes, evidenciando, por óbvio, a impossibilidade de concessão do benefício de livramento condicional, conforme dispõe o já citado artigo 83 em seu inciso 5 do Código Penal. É interessante destacar o teor do tema repetitivo 1208 do STJ, que estabelece que a reincidência pode ser admitida pelo juiz das execuções penais para análise de concessão de benefício, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória. Ademais, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a reincidência específica é circunstância que impede a concessão do livramento, conforme a jurisprudência que eu cito, mas não vou ler agora, por economia processual. Dessa forma, meus caros, eu opino pelo indeferimento do pedido de consideração do benefício do livramento condicional ao executado Adriano da Silva. É o meu parecer, senhoras e senhores. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro. Se tiver mais algum, pode prosseguir. Obrigado. Só esses dois, presidente. Obrigado, conselheiro José Bremer. Bom, vou também passar a palavra ao conselheiro, aqui a gente antecipou a nossa ordem, a pedido também do conselheiro Vani, que também tem uns compromissos, precisa também... Presidente, eu posso então me retirar? Estou dispensado? Muito obrigado, conselheiro, pela presença. Até a próxima. Obrigado, conselheiro, pela compreensão. Presidente, obrigado. Conselheiros, Vaninho, um grande abraço. Tudo de bom. Abraço. Bom, até a próxima. Até logo. Boa sessão lá. Boa sessão. Obrigado. Conselheiro Vani, então, está com a palavra, querendo... Muito obrigado, senhor presidente. Só justificando aos demais, na realidade, eu vou participar de toda a sessão. Mas como eu estou com uma obra aqui em casa, às vezes é preciso dar uma atenção, sair ver alguma coisa, então se eu sair é porque só estou vendo aqui rapidinho, mas estou participando da sessão. O meu é bem simples também, é um pedido de livramento condicional. No processo 843893-2019, 816-0077. O requerente é William Dantas Cavalcante Filho. Na realidade, o William Dantas Cavalcante Filho requereu a concessão do livramento condicional. Ele estava no regime semiaberto, harmonizado com tornozeleira eletrônica. E tem uma decisão, que eu me manifesto aqui nos autos, que eu aponto que o requerente, estando em regime semiaberto harmonizado, violou a área limite de tornozeleira, o que foi objeto de não acolhimento do pedido por ser objeto de verificação por meio de relatório de penas e medidas alternativas, visto que, se comprovada a falta grave, será objeto de regressão do regime. Peço desculpa, presidente, a minha redação está como progressão de regime, mas é a regressão de regime, daí teria que vou refazer isso e envio novamente daí, tá bom, presidente? Tá certo. Então, diante disso, eu me limitei a tomar ciência do exposto, da decisão que foi dada, uma vez que está em diligência ainda. É o meu voto, senhor presidente e demais conselheiros. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Vani. Pode prosseguir se tiver mais algum. O meu é só isso daí. Muito obrigado, por enquanto, presidente. Ok, obrigado. Então, passo de novo a nossa sessão agora, volto ela a assuntos gerais. Nós vamos, na próxima sessão, fazer a divisão das turmas, primeira e segunda turma, como era antigamente, né, conselheira Érica? Conselheira Érica, acho que recorda. Então, nós temos os presidentes da primeira e da segunda turma, né, que serão eleitos novamente na próxima sessão. Vamos marcar isso ainda, vou colocar no grupo. E daí vamos fazer a divisão para que a gente cumpra o nosso rito regimental, como era, né? Presidente da turma, conselheiro presidente abre a sessão, trata de assuntos gerais e passa a palavra ao conselheiro da primeira turma para que ele se dirija a palavra aos conselheiros da turma de origem, né? Para que possa verificar se tem pareceres de mérito ou não para análise, né? Para parecer. Não havendo, ele devolve a palavra para o presidente passa a palavra para o segundo presidente de turma, onde ele daí também faz a consulta aos seus pares para verificar se tem relatório de mérito ou assuntos pertinentes para julgamento nessa sessão, e, não havendo mais, devolve a palavra ao presidente da continuidade e para a parte final da sessão.
É o rito básico, né, conselheira Érica? Então, bem tranquilo, mas é para a gente manter a nossa forma no regimento que agora a gente já tem. Nós temos 14 membros ativos, e ativos, aí nós conseguimos fazer essa divisão, agora fica bem legal, né? Bom, também esteve agora pela manhã, a manhã toda, ficou com a gente aqui a assistente social, que é presidente do Conselho da Comunidade da cidade de Matinhos. Ela vem tirar algumas dúvidas sobre o Conselho da Comunidade, verificar como que é o funcionamento, explicar como está sendo feito o funcionamento lá na regional dela. Então, eles têm a intenção de montar um conselho que abranja tanto a cidade de Guaratuba, Paranaguá e Matinhos, ali, Caiobá, né? Um único. Por exemplo, Matinhos e região metropolitana, ou litoral, né, no geral. E eles já estão prevendo que com a entrega da ponte, haverá também um aumento ali de pessoas presas, custodiadas, normal. Por quê? Qual que foi a justificativa, né? O marco que impedia ali que as pessoas transitassem livremente de um lado para o outro, ali da cidade, do estado de Santa Catarina até para o Paraná, era o ferro-bote, né? Então impedia. Agora a tendência é ficar bem mais rápido e bem mais sério com a entrega da ponte. E já como ela já conhece as limitações regionais, hoje eles estão com em torno de 510 monitorados na região. 510 monitorados no litoral todo, sendo que Matinhos só tem 92 ali na cidade de Matinhos, que ficam ali na região. E eles estão, assim como o Conselho lá atrás, estão começando do zero, que pese desde 2012 já ter as tratativas do Conselho da Comunidade. Então, eles estão fazendo o atendimento desse pessoal. A Defensoria lá embaixo, aparentemente, segundo ela informou, não está dando conta de atender o pessoal mais carente. O pessoal tem ido até o Conselho da Comunidade para pedir auxílio, pedir advogado dativo, pedir atualização dos seus atestados de pena e situação carcerária. Então, a demanda tem crescido muito. E ela convidou para que na segunda-feira a gente participasse, junto com a comissão da Ordem dos Advogados do Paraná, para uma vistoria a ser realizada no estabelecimento penal de Guaratuba. Nós conversamos aqui com o Dr. França, que faz parte, é vice-presidente lá da Ordem dos Advogados, e ele mencionou, em conversa com ele, se houver a necessidade, se for necessário, nós poderíamos até participar em conjunto. Mas ele explicou que é da ordem específica, uma denúncia do advogado, pode envolver apenas parlatório, atendimento, algo não tão grave assim, e dessa vez a gente não vai participar com eles. Mas na sequência eu acho que seria interessante nós montarmos uma comissão para também verificar as unidades do litoral, Guaratuba e Paranaguá em específico ali, né? Nós vamos fazer uma visita em loco. Outro tema envolve nós, a partir aí do início do mês, a senhora Daiane fez a entrega dos relatórios de inspeção às unidades e estabelecimentos penais. E o que houve? Já estão voltando, nós demos o prazo de 10 dias para que eles retornassem com as informações, atendendo um pleito lá da doutora Érica, que ela já solicitava sempre nos relatórios de inspeção para que o pessoal adicionasse fotos do estabelecimento, né, doutora Érica? Nós colocamos algumas coisas em específicos, por exemplo, fotos da fachada, da parte do pátio da estrutura ali, dos cubículos, do pátio de sol, se houver, né? Claro. Então, nesses relatórios que nós vamos receber, nós vamos distribuir também para os conselheiros, são 123 relatórios. Então, nós vamos colocar um prazo ali estendido para a relatoria daqueles. Não vamos pedir tudo de uma vez. Então, por exemplo, semana que vem, a gente pega um grupo, né? Na outra semana, sucessivamente, assim, para que não fique sobrecarregado os conselheiros aí também, né? Então, a gente consegue ter nós conseguimos manusear isso de uma forma mais tranquila. E havendo daí não cumprimento daqueles quesitos básicos ali do relatório, é bom a gente se atentar e pincelar para que a gente restitua, para que ele insira as informações que foram solicitadas no relatório e não foram colocadas. Por exemplo, foto do cubículo, foto do pátio, são coisas essenciais. Você consegue entender a realidade. E mantendo-se a negativa, não adicionando, a gente já vai dar prioridade para esses estabelecimentos para fazer a visita em loco. O que está acontecendo lá, né? Por que não está sendo juntado o que está sendo pedido pelos conselheiros, né? Então, possivelmente na próxima semana, os senhores e senhoras já vão receber esses relatórios de inspeção, que é virtual, tá? Nós não fomos no local, mas eles respondem questionário e adicionam fotos, para que a gente tenha informação de todo o estado aqui, de como está a situação real.
capacidade das assistências, do pessoal que trabalha, dos custodiados e assim por diante. Alguma dúvida com relação a esse ponto, conselheiros e conselheiras? Em absoluto nada. Tudo bem. Tá ótimo. Outro ponto também que nós temos percebido, e isso vai servir para os próximos pareceres, seria importante assim, nós já temos um fluxo interno definido, que todo relatório que vem para o Conselho passa obrigatoriamente para a ciência do secretário, para gestões junto às direções penais, gestores, coordenadores e assim por diante, para que eles tomem medidas na ponta, e não tomando medida, não providenciando ou simplesmente se abstendo, a gente possa também comunicar aos demais órgãos para ciência e tomada de providências. A sugestão que eu aqui para os conselheiros e conselheiras é o seguinte: quando a gente mencionar que é para encaminhar para o Ministério Público, para a OAB, para a Defensoria Pública, o ideal seria que colocássemos também o motivo. Qual que é o fundamento? Por que está indo para o Ministério Público? É para abrir uma ação civil pública? É para apurar irregularidade? É para mandar para a Corregedoria do DPEM para apurar irregularidade? Qual que é a fundamentação além do... Não sei se os conselheiros conseguiram me entender, mas o ideal seria que a gente colocasse ali não só um simples encaminhamento para a OAB. Para qual finalidade? Ele já tem uma comissão interna que eles analisam e encaminham para o juiz da execução. Encaminhar para o Conselho da Comunidade de novo, eles já fazem a vistoria. Encaminhar para o Ministério Público apenas para a ciência, depende, daí cada caso é um caso, claro, mas eu só sugiro aqui para que os conselheiros possam daí fundamentar o motivo. Porque já é reincidente, já foi pedido várias vezes, pela terceira vez não foi tomada nenhuma medida, não foi feito nada. Aí, por tal motivo, eu quero que encaminhe seu copo à Defensoria ou ao Ministério Público para providências A, B, C, D. É uma sugestão. Essa seria também uma das medidas aí de assuntos gerais, para que os conselheiros, assim decidido, a gente também possa aí, deixar de forma mais concreta nos nossos pareceres. Deixem aberto também a palavra, o conselheiro que queira se manifestar sobre esse ponto. Aberta a palavra, fiquem à vontade, conselheiros. Peço vênia, daí só para o presidente, nesse caso aí, se for decidido fazer o encaminhamento do Ministério Público, daí só vou apurar com a instituição, que é a minha instituição, né, presidente, para saber o encaminhamento certo lá, para saber qual setor que vai, se é um centro de apoio, no sentido de que eles possam verificar, tomar alguma providência também. Não sei se concordam comigo nesse sentido, porque daí só vou verificar lá com a instituição como é que seria o encaminhamento para análise do que diz respeito ao não cumprimento dessas recomendações que o Conselho faz em relação a essas inspeções. Não sei se concordam comigo nesse sentido. Isso, até internamente, junto ao Conselho, junto ao Ministério Público, ao órgão, a gente até tem o direcionamento, mas o mais é assim, chega uma vistoria de qualquer unidade, qualquer estabelecimento, no Ministério Público, ou na OAB, ou na Defensoria, né? Por qual motivo vocês estão me encaminhando isso? É a primeira pergunta que eles fazem para a gente. Qual que é? Só simplesmente para tomar ciência? É para tomar alguma medida jurídica plausível, aplicada ao caso em comento? Algo nesse sentido. Então, eu peço só gentileza para que os conselheiros se manifestem. E conselheiras para que coloquem lá, eu desejo que vá para o Ministério Público, até mesmo para que os outros conselheiros possam também, aqui em deliberação, votar. Por que está indo para lá ou para cá antes de fazer determinada coisa, ou se poderia ser feito tal coisa? É nesse sentido, só para não ficar em aberto. Porque, querendo ou não, se não é feita nenhuma providência, nós encaminhamos para os órgãos, para a ciência e tomada das medidas. Mas, nesse caso específico, tem casos que é necessário que o Ministério Público tome ciência imediata e tome providência imediata. É necessário que, às vezes, a Defensoria tome ciência para atendimento daqueles presos A, B, C, D que estão com o relatório, o atestado de permanência e conduta carcerária travados lá, já correram 4 anos presos e o atestado está parado, não se mexe. Algo nesse sentido, sabe? Está com a palavra, conselheiro André. Presidente, desculpe, conselheiro André, só justificando a minha colocação, porque eu faço parte da instituição. Então, eu só digo no sentido de que ser encaminhado, se for mandado para o procurador-geral, vai ficar aquelas coisas aradas todas, a gente não sabe. Daí, eu vendo com a chefia da instituição, para que quando sair o despacho, certamente é o presidente que vai fazer o encaminhamento já em relação à nossa manifestação, para que caia na promotoria que efetivamente vai se preocupar com isso. Daí. É nesse sentido que eu quis dizer, sabe, presidente?
Tá? Então, excelente, conselheiro Vani, isso mesmo. E o apoio das instituições aqui é justamente para a gente não perder tempo e ir direto ao ponto e para a tomada das providências. Muito obrigado, tá certinho. Bom, o conselheiro André está com a palavra? Estão me O ouvindo? conselheiro André ainda está com a palavra. Tá sem som. A questão é referente ao protocolo de cada inspeção, eles são separados, né? Por cada unidade. A questão é, será que eles não deveriam ser todos no mesmo protocolo? Hoje, os relatórios de inspeção, conselheiro André, tanto virtual quanto em loco, eles são separados por número de protocolos justamente para não gerar aqui um turbulho na secretaria. Vou explicar o motivo. Os relatórios, por exemplo, de conselhos da comunidade, todo ano é aberto um protocolo único para todos os meses que for realizada inspeção pelo aquele conselho A, B, C, D. Já os de inspeção virtual, é aberto um protocolo único para aquela cadeia em específico, ou para aquele estabelecimento penal em específico. Porque se ele precisar de alguma medida, ele já está individualizado e não misturam com as demais cadeias ou os demais estabelecimentos. Então, eles andam de forma única, assim como o processo único, número único no Projude. Cada um tem seu número de protocolo. Se a gente precisar consultar, fica mais fácil. E se o conselheiro também precisar consultar, vai ficar mais fácil. Esse é o objetivo. Se a gente unir tudo em um só e mandar um pacotão, pode ser que se misturem as coisas, entende? Os assuntos ou os temas que ali forem solicitados pelos conselheiros. Eu quis dizer que, se eu posso estar enganado, mas no ano passado, os relatórios de inspeção, ele era feito para cada inspeção realizada no ano um protocolo. Isso mesmo, continua assim. Isso mesmo, continua assim. Cada inspeção tem seu número de protocolo. Mas eu digo de ser do mesmo protocolo para que a gente possa entender qual foi o caminhar das ações, entendeu? Os ofícios que foram enviados na inspeção anterior, o que gerou resultado, o que não gerou resultado, qual que foi a resposta do secretário de Segurança, nesse sentido. Não, é assim mesmo, conselheiro André, está certo, ele continua dessa forma. Tudo que for desenvolvido em razão de uma unidade ou um estabelecimento vai ficar em um protocolo único. A resposta, os encaminhamentos, os ofícios aos outros órgãos, os apensos vão ficar todos conectados a esse protocolo único que gerou esses trâmites burocráticos aí. É um só para tudo. Só muda no próximo ano o outro protocolo de outro assunto. Não tem nada, mas eles não se misturam. Então, tudo que aconteceu em 2023 com a PEP, por exemplo, vai continuar naquele protocolo A único da PEP 2023. Em 2024 foi feita uma nova inspeção, ele vai gerar um novo protocolo /2024 da PEP. Mas ele nunca, se houve alguma demanda ou não daqueles protocolos anteriores, não vai mudar nada, ele vai ficar anexo ao protocolo de origem sempre. Processo único. Tá certo, presidente. Entendi. Opa. A palavra está aberta ainda. Boa tarde, conselheiro Luiz. Boa tarde, conselheiro Oswaldo. Tudo bem? Desculpa o pequeno atraso aí, mas tive um pequeno probleminha. Mas estamos aí presentes, isso que importa. Só uma curiosidade, como eu sou novo aqui, essas visitas, né, essas inspeções aí são feitas com que periodicidade? Vai uma vez só em cada lugar? Quantos lugares são? Eu vi ali que é feita, às vezes, é virtual, né? Como que é feita a visita virtual? Como é que você tem acesso, né, às instalações, se é virtual? Então, se pudesse dar uma explicadinha bem rápida para mim, que sou novato aqui, agradeceria. Ok, vamos começar então pelos relatórios de inspeção virtual. O que é um relatório de inspeção virtual? Nós temos um questionário com várias solicitações que têm que ser preenchidas pelo gestor local e trazer essas informações para o Conselho Penitenciário. Nós não vamos no local, eles preenchem de forma eletrônica, adicionando fotos do estabelecimento e devolvem essa informação conforme solicitado.
Baseia mais na resposta do diretor do local, isso? Isso, do diretor, ou gestor, ou coordenador local. Vai direto para ele. De posse dessas informações, é distribuído o parecer para a relatoria dos conselheiros. Conselheiros verificando que está tudo de acordo, o procedimento vai ficar em stand-by, arquivado aqui para qualquer motivo no conselho. Se precisar fazer qualquer diligência, inclusive vistoria em loco, o conselheiro vai sugerir isso no parecer dele. Se precisar tomar qualquer medida urgente que foi identificada naquele relatório, nesse relatório de inspeção, nós vamos encaminhar para o secretário, em ambos os casos, para que ele tome ciência e traga as respostas através do gestor, aquilo que pode ser feito entre secretaria e direção do Departamento de Polícia Penal. Esse é o relatório de inspeção virtual. Os relatórios de inspeção em loco são feitos de forma esporádica ou quando necessário, ou provocados. Então, chegou uma denúncia que precisa ser apurado algo que está acontecendo na unidade X. Nós vamos aqui fazer um sorteio entre os nossos conselheiros, para que quem possa se deslocar naquele local, naquela data, e vamos até o local verificar, preencher aquele questionário e preencher as outras informações do relatório de inspeção em loco, para que se tome as medidas ou não, se há necessidade de tomar as medidas naquele local. Então, só que daí não é mais virtual. De posse do virtual mais a inspeção em loco, nós conseguimos montar um protocolo único para a tomada das medidas necessárias. Nós vamos lá conversar com os presos, custodiados, verificar as instalações, entrar nos cubículos, entrar no partição, conversar com o gestor, conversar com os policiais penais e agentes públicos que estão lá no local. Entender a realidade ali daquele local, por que está vindo essa denúncia. Inclusive, às vezes, em alguns casos, visitas de preso, nos dias de visitas e assim por diante. Esse é o relatório in loco. Então, a gente pode ir a qualquer momento. Aqui a secretaria pede para que a gente avise eles com 10 dias de antecedência, mas, conforme já dito aqui para a chefia de gabinete, tem casos em que a gente não tem esse tempo todo de 10 dias para informar, a gente precisa ir com urgência. Às vezes o fato vai acontecer num sábado, que é um dia de visita, naturalmente, de visitantes de presos, a gente tem que estar lá verificando. Outras coisas que a gente ainda não só vê no relatório de inspeção virtual e também no in loco, às vezes a alimentação está sendo entregue naquele dia, naquele horário de forma inadequada, a gente precisa ir lá e constatar isso, peso, a caloria dela, a qualidade e a quantidade daquele local. A gente precisa estar no local no dia A, B, C, que é diferente daquilo que a secretaria estava acostumada aqui, para que a gente possa verificar se há alguma irregularidade ou não. Havendo irregularidade, como se trata de serviços penais, nós vamos notificar a corregedoria do Departamento de Polícia Penal, se assim for necessário, e os demais órgãos também, se assim for necessário. Tudo isso vai passar para o secretário e, em paralelo, vai correr os outros ofícios, que vão ficar todos acondicionados no protocolo único de inspeção. Assim, respondendo também para ela aqui a resposta ao conselheiro André. Então, tudo isso gera um protocolo único para medidas e diligências que devem ser tomadas no local para resolver aquele problema que foi apresentado ao Conselho Penitenciário. Ótimo. Então, podemos dizer que a regra são inspeções virtuais e aparecendo problemas, aparecendo situações excepcionais, que a parte separa a inspeção em loco. Isso? A inspeção virtual não é uma regra, mas ela se tornou, a partir de 2019, tendo em vista que a gente não tinha recursos para sair do conselho, da sede, e ir até o local verificar o que estava acontecendo, impossibilitando o trabalho do conselho penitenciário. Na época, a gente não tinha cartão corporativo, não tinha diárias, não tinha veículo para a locomoção dos conselheiros. Nós não conseguiríamos ir até o local para verificar o que estava acontecendo. Foram criados relatórios de inspeção virtual que ficam até hoje e auxiliam para a tomada aí dos pareceres dos conselheiros, aqueles que são feitos em loco. Então, não é uma regra, mas passou-se a condicionar os gestores. Anualmente, eles têm que responder ao conselho, todos, as 123 estabelecimentos penais, da situação real que está acontecendo ali. É o momento em que o gestor local tem como trazer ao conselho aquilo que está acontecendo. O que está acontecendo lá na ponta, que às vezes ele não pode levar conhecimento, por critérios de gestão, aos seus superiores. Ele, obrigatoriamente, ele responde assim naquele relatório e traz a informação ao conselheiro para que a gente analise toda aquela informação que foi acondicionada ao relatório. Ótimo, obrigado. Presidente, eu vou pedir para disponibilizar de novo o decreto que nos autoriza a entrar nas unidades
Só o número, conselheiro? Pode ser só um número, mas era bom mas eu tenho mandar já no grupo para os outros conselheiros terem ciência de qual que é, se precisar utilizar. Ok. Como que funciona, né? Então, nós já temos no nosso site, né, conselheiro André aqui, já ali na parte de legislação associada, todas as leis, resoluções e regulamentos, portarias que possibilitam o conselheiro de exercer a sua função junto aos estabelecimentos e serviços penais. O primeiro deles é a própria Lei de Execução Penal, que é a 7.210. A segunda é a Lei Complementar número 79, de 1994. O terceiro é a própria lei estadual aqui que regulamenta o Conselho Penitenciário, que é a 12.317 de 1998, e o nosso próprio regimento interno, que foi feito pela resolução de 197 de 2014, que também está em andamento. Além disso, nós temos as resoluções do CNPCP, que está adicionada no site também, que é a número 37 agora de 2024. Todos esses instrumentos jurídicos possibilitam e dão garantia para que os conselheiros possam exercer as suas atividades junto aos estabelecimentos penais e serviços penais também que fazem parte do pacote. Porque o serviço penal faz parte do... Nós não tínhamos uma legislação do Estado, um decreto específico para esse fim? Nós temos a lei estadual, que é a nossa, que eu citei, que é a 12.317, de 98. Ela fala sobre exatamente isso. O decreto não é nosso, conselheiro André. Não sei se o conselheiro André tem mais alguma dúvida? Estou ouvindo. Conselheiro André, até já joguei no grupo lá. As legislações, tá? Se precisar, já está ali resumidinho. Bom, Acabou de chegar. Está com a palavra, conselheiro Júlio. Não, eu acabei de receber aqui, presidente. Tá ótimo. Então, esses são os instrumentos jurídicos que possibilitam ao conselheiro exercer a sua atividade junto aos estabelecimentos e serviços penais. Serviços penais envolvem hoje alimentação, terceirização, alimentação, terceirização, repasse fundo a fundo do Ministério da Justiça. Então, são vários serviços que vêm acomodados junto aí na bagagem para que a gente possa verificar, não somente com a vistoria dos estabelecimentos, mas também desses serviços que são prestados. As próprias empresas que são hoje contratadas para servir alimentação têm contratos que estão disponíveis no site do DEPEN que eles têm que cumprir. Terceirizados, New Life, por exemplo, que são os agentes de monitoração, eles também prestam uma atividade fim dentro do estabelecimento penal e também devem ser fiscalizados pelo Conselho Penitenciário do Estado. O Conselho Penitenciário, nos termos da lei, é um órgão fiscalizador, além de consultivo, né, fiscalizador da execução da pena aqui no Estado do Paraná. E assim como os demais em cada estado, né? Então é por isso que a gente tem essa atividade. A FECOMPAR também, a senhora Juscelia comunicou para nós que haverá um encontro nacional, nesse caso estadual, dos Conselhos da Comunidade do Paraná. Eles estão organizando agora para o mês de novembro, como de costume, e será o 11º encontro estadual dos Conselhos da Comunidade do Paraná, parece que vai ser celebrado em Matinhos. Assim que elas trouxerem o convite, nós passaremos aos demais membros do grupo para verificar a possibilidade de participação. Então, foi a senhora Juscelia que hoje aqui esteve no Conselho, na sede do Conselho, para ter esse feedback, trocar essas ideias junto com a gente aqui na sede. Bom, a palavra está aberta ainda para assuntos gerais. Algum conselheiro quer se manifestar? Presidente, se me permite só uma rápida pinceladinha sobre um assunto que eu participei esses dias. Com certeza, está com a palavra, conselheiro. Obrigado. Esse dia tivemos uma reunião nacional aí com os procuradores da República que participam dos COPENS Brasil afora, para tratar sobre um assunto que é o amparo religioso nos presídios. E uma comissão que foi elaborada, inclusive, com alguns integrantes lá do Ministério em Brasília e mais alguns colegas e procuradores da República. A preocupação deles, e foi pedido para que a gente levasse isso dos estados,
era a não possibilidade, né, o não atendimento desse amparo religioso, principalmente a presos que possuam outra religião que não seja a religião evangélica. Então, a preocupação deles era que, por vamos dizer, às vezes até omissão do próprio sistema prisional, até não deixaram bem claro se era dos COPEN, se era dos diretores do presídio, acabavam não indo muito atrás para que presos que fossem de outras religiões que não as evangélicas que tivessem esse amparo religioso. Então, gostaria só de perguntar para o presidente, o conselheiro Luiz, como é que está essa questão no Paraná, se vamos dizer assim, se uma pessoa que é lá do candomblé, ela teria ou católica ou espírita, ela consegue ser esse atendimento, ou, vamos dizer, estão querendo demais aí nessa questão da realidade, que a gente sabe que às vezes falta coisas tão básicas, aí parece que estão se preocupando com um plus, assim, até um pouco mais além, não sei também, talvez nem seja. Então, o que o senhor se tem a dizer, conselheiro Luiz, a esse respeito desse assunto? Então, com relação à assistência religiosa, o Estado é laico e, na verdade, através desses relatórios que nós vamos receber no prazo no máximo de 15 dias, nós vamos ter dados estatísticos se essa prestação, essa assistência está sendo realizada ou não e por qual religião está sendo realizada. Então, nós vamos ter dados nas mãos, por isso a criação do relatório virtual, mais uma vez. Ele traz elementos básicos para que eu possa responder essa pergunta ao conselheiro Oswaldo, diretamente assim. Então, nós não temos essa informação do ano de 2024, nós temos 2023. A gente pode analisar esses relatórios e responder essa pergunta tranquilamente, mas de posse de todas as informações que ainda não voltaram. Então, assim que o conselheiro vai receber em breve, também, assim como os demais, um desses relatórios para aparecer. Ali dentro, o conselheiro verificando, através das reuniões, ou qualquer conselheiro, verificando, está faltando tal coisa aqui que a gente poderia incrementar nesses relatórios. Nos avisa, a gente decide aqui no grupo, no nosso conselho, e incrementa essa informação lá no relatório para que eles respondam também. Mas a gente vai gerar dados estatísticos para ter essa resposta, conselheiro. Ótimo. Na verdade, então, nós fomos instados, vamos dizer, por alguns colegas aí de COPEN, principalmente a colega lá que representa o COPEN de São Paulo e do Rio, vamos dizer assim, a abranger um número maior de religiões através de ações efetivas que a gente pudesse chamar outros pregadores, estou usando essa expressão, né? Não sei se que seja sacerdotes ou qual seria o termo mais correto, né? De outras religiões, para que não fique só limitado à evangélica. A gente sabe que geralmente as igrejas evangélicas fazem esse trabalho. Acredito que pelo menos na maioria dos estados fazem, né? E que as pessoas que seriam de outras religiões acabavam não tendo, né? Então, esse amparo, às vezes, disseram até que é uma negligência, assim, até da nossa parte, no sentido de não ir atrás, até de não procurar algum líder religioso que pudesse fazer esse serviço. Então, não sei se a gente chegaria a conseguir fazer uma coisa dessa, né? Mas vamos dizer que houve essa provocação para que corrêssemos atrás disso. O que eu posso dizer de antemão, assim, pelos relatórios que já vieram até a posse do Conselho, que está dentro da nossa competência, é que, é claro que a gente sabe que a maioria esmagadora assim, é cristã, né? Que presta auxílio dentro dos estabelecimentos. As demais, às vezes, por desconhecimento, que podem prestar, mas são bem menores. Os índices de aplicabilidade prática dentro desses estabelecimentos penais. Bem menor. Isso só de passar... Só para te dar um exemplo, Luiz, você vê como a gente... para mim, as igrejas de matriz africana, né? Eu sempre achava que eram muito maiores no Nordeste, Norte, né? Rio de Janeiro. No último IBGE, o Sul tem mais do que o percentual. Até me surpreendeu se pegar agora, foi publicada essa semana aí, ou final da semana passada, dados estatísticos da religiosidade no Brasil. Então, você vê, para mim, não tinha candomblé, não tinha umbanda no sul do Brasil. Para mim, eu achava que era uma realidade muito mais lá para cima. E você vê como até isso eu me enganei. Não sei se daí nos presídios tem, não tem, daí já é outra realidade, né?
Mas como foi feita uma reunião nacional, assim, como eu disse, às vezes tem coisas às vezes tão mais básicas que a gente não consegue atender, né? Mas como foi falado, me senti na obrigação de trazer esse assunto, mas vamos aguardar o relatório, então, que a gente puder ajudar, depois a gente tenta da melhor forma possível. Isso, e a gente vai trazer com clareza e dados estatísticos, que daí vem os números dos protocolos, para poder, mas como vocês têm ciência que sei lá, 100% é cristã? Porque todos os 123 relatórios que voltaram que quem presta auxílio é a igreja X, A, B, C, D. Nós vamos trazer dados aqui concretos daí, conselheiro, para que a gente não possa inventar nada e ter dados para poder repassar aqui. Excelente, obrigado. De nada. A palavra está aberta ainda, conselheiro quer se manifestar? Bom, não havendo mais, então eu passo a palavra, passamos a sessão de mérito, e eu passo a palavra à conselheira Érica, se tiver relatórios do Conselho da Comunidade de Inspeção ou mérito, possa proceder seus pareceres. Seja bem-vinda, conselheira Érica. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez cumprimento todos os colegas conselheiros. Eu tenho sim, senhor presidente, mas são 3 bem simples, na verdade. Eu os enviei por e-mail ontem, só vou abrir aqui certinho. Então, os 3 são sobre livramento condicional. Então, o primeiro deles, o nome do apenado é Adriano de Moura Soares, e foi dado vista ao Conselho Penitenciário para manifestação, porque pendente o incidente de livramento condicional, que, pelo que entendi, agora é instaurado automaticamente no CEU, quando da ocorrência da data, né, que consta do atestado da situação carcerária, se faz automaticamente pendente um incidente de livramento condicional, como tem acontecido, pelo que vi também, na situação de progressão de regime. O que me pareceu bastante salutar, né, porque é mais um mecanismo de controle, né, da ocorrência da possibilidade dos benefícios. Neste caso aqui, então, foi uma situação dessa, que foi instaurada automaticamente e veio para o Conselho se manifestar. No entanto, há diversos relatórios de violações, esse apenado se encontra em semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. Ele tem um total de pena de 7 anos, 7 meses e 15 dias. Pelo relatório, já foram cumpridos 4 anos, 9 meses e 9 dias, ou seja, 62% do total. Ele não é reincidente e, segundo o relatório, ele teria alcançado o limite temporal em 2 de junho, agora de 2025. No entanto, há, como eu disse, diversos relatórios de violações do monitoramento eletrônico, nas movimentações 281, 289, 300, 310, 314, 338, e todos eles se referem aos últimos 12 meses, contado, né, para trás dessa data indicativa do alcance do limite temporal, né, que vai influenciar, sobretudo, na análise dos requisitos do artigo 83, né, para avaliação se ele tem ou não direito ao livramento. Então, em razão da pendência dessas violações, em razão da pendência da manifestação da defesa, que já foi intimada para se manifestar e ainda não fez, o parecer é pelo aguardo da manifestação da defesa sobre tais eventos e eventual decisão de acolhimento de justificativa ou não, né? Quando só então será possível avaliar completamente se todos os requisitos necessários estão preenchidos para a concessão do benefício. É o primeiro parecer. Esse, só para constar, conselheira, do custodiado Adriano de Moura Soares? Isso, Adriano de Moura Soares. Ok, em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheira, pode prosseguir, por favor. Certo. O segundo é bastante semelhante, é do apenado Marlon Bruno Rodrigues da Fonseca. É a mesma situação, está cumprindo pena em regime aberto harmonizado, com monitoramento eletrônico. Total da pena, 7 anos, 11 meses e 20 dias. Já foram cumpridos 6 anos, 1 mês e 6 dias, né? E, segundo o relatório, ele teria alcançado o limite temporal em 9 de abril de 2024. No entanto, também nessa situação,
de contados 24 meses para trás, tendo em vista que o limite temporal ali seria abril do ano passado, fui olhar, há relatórios de violações juntados nas movimentações 250, 252, 264, 268, 273, 275, 76, 278, 279, 285, 287, 290, 303, 309, 310, 319, 322, 323, 331, 341, 358 e 367, que refere-se aos períodos cuja análise será necessária para a aferição de preenchimento dos requisitos para concessão do livramento condicional. Então, ainda considerado o tema 1161 do STJ, que diz, né, que a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, o parecer pelo aguardo da manifestação da defesa sobre tais eventos, para os quais já foi intimada, para o que já foi intimada, né? Quando, então, será possível avaliar completamente se todos os requisitos necessários estão presentes. Eu tive o cuidado de pegar os 12 meses de agora para trás, mas também os 12 meses para trás do limite temporal que aparece no relatório de situação carcerária. Não fui adiante para trás, embora houvesse outros relatórios de violações. Então, se percebe que ele tem reiteradamente violado o monitoramento eletrônico, não há manifestação da defesa sobre isso até o momento, houve intimação para a decisão de eventual regressão de regime, homologação de falta grave, dentre outras coisas, sem o que, a meu ver, o Conselho não tem como se manifestar adequadamente, né, a respeito do benefício pleiteado. É o parecer. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir se tiver mais algum. Obrigada. Eu tenho um último só, também de livramento condicional, mas neste caso aqui é uma daquelas situações em que os autos são enviados, os autos de execução penal são enviados ao Conselho apenas para a ciência de benefício de livramento já concedido. Então, o interessado é o Jair dos Santos, o apenado Jair dos Santos. Houve concessão do benefício em seu favor na movimentação 510 dos autos, em 23 de maio de 2025, e ele já foi colocado em liberdade. Então, considerando que o benefício já restou concedido, nos termos do artigo 136 da LEP, o parecer é pela concessão da ciência e aguardo do cumprimento do restante da pena. É o parecer. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Eram esses apenas, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença, conselheira Érica. Passo a palavra, então, conselheiro André de Toledo. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, conselheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Eu teria dois pareceres de mérito sobre livramento condicional. Mas eu não estou conseguindo acessar o sistema seu. E por isso não trago nessa oportunidade. Ok, vou pedir só a gentileza, então, conselheiro André, se puder depois dar um print na tela, que agora mudou o seu, todos nós conselheiros que tínhamos acesso pela chave do conselho, não sei se os demais também ficaram da mesma forma, mas agora você não consegue acessar mais pelo seu, tem que tentar acessar pelo aquele programa GovBR, gerar aquela chave, segundo fator de segurança, através da chave no programa, para tentar acessar pelo link. A conta parece que tem que ser Gold, tem que ter reconhecimento facial, algo nesse sentido. Mesmo tendo tudo isso, se o conselheiro tiver, se puder, por gentileza, dar um print da tela e encaminhar para que a gente possa daí verificar junto ao seu o que está acontecendo. Eu ontem, por exemplo, tentei e apresentou estabilidade no meu. Então, às vezes, pode estar acontecendo a mesma coisa com o do conselheiro. Aí, se puder, por gentileza, só dar um print depois e encaminhar para a gente, para a ciência. Eu enviei o print hoje, agora, para o celular pessoal do presidente. Eu
não estou conseguindo chegar nem adiante. Eu tentei todos os e-mails que eu tenho. Eu estou achando que minha inscrição talvez esteja com o e-mail do Copem. Conselheiro, mas desculpa, senhor presidente. Conselheiro André, agora eu só consigo acessar pelo Gov. Não, eu tentei não pelo tem Gov. Mais, antes era login e senha, né? Que a gente tinha. Agora, eu até nem acessava, um tempo acessei pelo do Copem, mas depois eu acessava só com o meu, porque ter os dois me dava problema. Então, eu acessava como defensora mesmo. E agora, eu não acesso mais com o meu login e senha, não aceita, só pelo Gov. Não sei se pode estar relacionado a isso. Então, era naquele login corporativo. Em algum momento que eu fui entrar com o Gov, como eu também tenho 2 acessos ao seu como advogado e como conselheiro, falaram que eu ia excluir um. Aí eu fiquei com medo de entrar. Então, pode, mas é isso mesmo. Já estou verificando o teu print aqui, conselheiro André. Já verifiquei que tu está tentando entrar pelo antigo mesmo. Ali, a hora que tu clicar, eu vou mandar um link aqui para ti, o print da tela, onde o conselheiro tem que adentrar com sua senha do Gov. Daí ele vai aparecer todos os teus, sem problema nenhum. Mas se não tiver... Eu estou devolvendo o print da tela para o conselheiro aí agora em tempo real. E quando o conselheiro tentar entrar no seu, então eu já estou fazendo aqui a simulação novamente, ó. Os demais conselheiros às vezes podem ter o mesmo problema. Eu tento acessar o seu, tem que clicar ali, entrar com login corporativo. Aí vai aparecer a opção, entrar com GovBR, seu certificado digital. Entrar com GovBR, entra com a senha individual aí de cada um, e ali por ali vai conseguir acessar. Pelo antigo não consegue de jeito nenhum. Tá, beleza? Ótimo, presidente. Estou tentando entrar aqui agora para ver um teste. Durante a reunião, no final da sessão, passa a palavra, a gente conversa novamente, então. Tá certo. Obrigado. Passo a palavra, então, ao conselheiro Vânio Antônio Bueno. Se tiver relatórios de mérito do Conselho da Comunidade ou de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Vânio. Não, presidente, o meu era o único que eu tinha, já foi relatado, senhor presidente. Desculpe, conselheiro Vânio, pela ordem aqui, eu já esqueci que lhe passei a palavra. O conselheiro não saiu para fazer as providências. Voltei. Passa a palavra, então, ao conselheiro Júlio Tavares, se tiver relatórios de mérito do Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio. Boa tarde, senhor presidente, aos demais conselheiros. Senhor presidente, eu tenho uma manifestação do processo 4.560 de 2023, com a análise do livramento condicional também. Em análise na execução deste processo, verificou-se no dia 17 de maio de 2025 que foi cadastrado o incidente da execução. No entanto, em conformidade com a determinação da juíza, meritíssima juíza Flávia Braga de Castro, na decisão de 16 de maio de 2025, no movimento 237, para o Conselho que se manifestasse sobre o livramento condicional, mas foi observado que até o presente momento o colendo Conselho não foi intimado formalmente para a manifestação, além de não constar nos autos as petições de defesa e nem a manifestação do Ministério Público. Ademais, não foi juntada a certidão da serventia necessária para a análise do requisito da concessão desse benefício. Diante dessa ausência de tais documentos essenciais, resta por hora prejudicada qualquer análise sobre o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal. Portanto, eu restituo ao gabinete do presidente para a providência que o senhor achar julgar necessário, presidente. Então, fica dessa forma esse parecer, então. Seria isso, senhor presidente. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Júlio. Pode prosseguir se tiver mais algum. Não, senhor presidente, era o que continha. Obrigado, conselheiro Júlio. Passo a palavra, então, ao conselheiro Oswaldo Júnior, se tiver relatórios do mérito, inspeção
ou de Conselho da Comunidade possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Oswaldo. Tenho um sim, presidente. Vamos lá. Então, é um pedido de livramento condicional, parecer. Trata-se de execução penal em desfavor de Márcio André da Silva, condenado nos autos tal final 69 da Vara Criminal de Cianorte, pela prática prevista nos crimes 33 e 35 da Lei 11.343/06, cuja pena perfaz um montante de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. Atualmente, o sentenciado cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, restando 365 horas de prestação de serviço à comunidade. A indicação de violação do sistema de monitoramento eletrônico, fim de bateria no sequencial 300. Do relatório de cálculo de pena, consta como data prevista para o condicional 13 de agosto de 24. O feito foi remetido a esse conselho para manifestação sobre a concessão do livramento ou não. É o relatório. Conforme o relatório da situação processual executória, ocorreu o cumprimento do requisito temporal objetivo, estabelecido pela concessão do livramento condicional a Márcio André da Silva. Observa-se, contudo, que o penado também foi condenado à pena de multa, tendo imposto o pagamento de 1.200 dias multas. Não há nos autos comprovação do pagamento da pena de multa, tampouco da impossibilidade do penado para efetuá-lo. Diante disso, ante a não comprovação do pagamento da pena de multa, constata-se o não cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de livramento condicional, disposto no artigo 83, terceiro A e B do Código Penal. Nesse sentido, seguem os julgados. Daí, juntamos aqui duas jurisprudências, né, dois precedentes, e finalizo pelo exposto, voto pelo indeferimento do benefício do livramento condicional em favor de Márcio André da Silva, tendo em vista que o penado não preencheu os requisitos necessários para a concessão da benesse, nos termos do fundamento acima. Esse é o parecer, presidente. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Oswaldo. Pode prosseguir se tiver mais algum. Ótimo, obrigado. Hoje não temos mais nada. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Passa a palavra, então, ao conselheiro Antônio Marcos Quinupa, se tiver relatório. Ficou silenciado, conselheiro Pampucci. Obrigado, conselheira Érica. Eu sempre esqueço esse botãozinho aqui. Passa a palavra, então, ao conselheiro Antônio Marcos Quinupa. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade e de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Quinupa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos demais conselheiros e conselheiras. Senhor presidente, eu tenho aptos a ser relatados os da Conselho da Comunidade. Tenho de mérito, mas não estão aptos à relatoria ainda. Senhor presidente, então vou relatar o da comarca de Cruzeiro do Oeste. O protocolo é 2253894997. Vieram para análise os pareceres, né, de visitas do mês de julho a dezembro de 2024. Né? Quanto ao encaminhamento, nós pugnamos pelo aceito, né, que está tudo ok, mas eu gostaria de ressaltar uma situação que chamou a atenção, né, para percebermos também a filigrana que atua o senhor presidente hoje quando conduz a gestão e direciona a pauta. Por exemplo, esse de Cruzeiro do Oeste. Eu tenho que falar um pouquinho por que eu estou no Conselho Penitenciário e de onde eu venho, né? Minha cadeira da sociedade civil e eu tenho um foco, uma incidência grande na comunidade LGBT. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque esse de Cruzeiro do Oeste, agora vieram para ser relatados os meses de julho a dezembro de 2024. Mas lá no dia 30/1 de 2024, foi requerido que a comarca, o Conselho da Comunidade, acrescentasse, né, usasse o novo protocolo, que tinha o campo para a identificação da comunidade LGBT.
né? Aí lá no mês 8, no mês 6, veio essa informação, que já utilizaram esse formulário, com indicação de quantas pessoas estavam no estabelecimento. E no relatório de julho a dezembro ainda contém a mesma informação, né? E que mantém-se 5 pessoas lá. Mas, enfim, mesmo que a orientação aqui, identificando pessoas dessa comunidade no sistema, é para ser encaminhado para a cadeia pública de Toledo. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que houve no processo civilizatório aí um entendimento ampliado. Então, para esse relatório, esse o relato, senhor presidente. Conselheiro, só diga para quais são os meses que o Conselheiro está analisando: março, julho, agosto, setembro. Desculpa, de julho a dezembro de 2024. Então, somente o conselheiro pediu alguma diligência? Não. Não, o conselheiro aprova o relatório, então. Isso. Eu vou aguardar os demais, porque acredito que não venha essa informação da quantidade de pessoas que estejam lá, porque tem tem orientação para que sejam encaminhados para a cadeia pública de Toledo. Ok. Em discussão, então, e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Quinupa. Pode prosseguir se tiver mais algum. Perfeito, senhor presidente. O segundo é de Toledo. O protocolo é 23954-2972. Também nós pugnamos para o aceite do relatório, por conta que está tudo ok na cadeia, mas como tem tido esse avanço, né? Então acredito que possamos pensar em um passo a mais. Por exemplo, tem uma pauta dessa comunidade dentro da cadeia pública, solicitando, né, que seja uma unidade própria para elas, porque lá elas estão compartilhando esse espaço com crimes sexuais, né? Uma cadeia masculina compartilhada com as pessoas trans. O parecer final do conselheiro é pela aprovação. Pela aprovação. Ok. Em discussão e votação via enquete. Cadeia Pública de Toledo, referente aos meses de fevereiro e março. Fevereiro e março. Está aprovado, conselheiro. Sim. Então, se o senhor me permite, agora não é o momento, mas só 30 segundinhos, né, por conta da informação que o conselheiro Oswaldo nos trouxe, de que a incidência, né, da prática religiosa nos estabelecimentos prisionais, então, o último censo demonstrou que houve, sim, para essa comunidade, a priori, né, não temos os dados para comprovar, mas a priori, 99,9% da comunidade transexual são praticantes de religião de matriz africana, né? E isso, nacionalmente, os dados atualizados são de que 210% teve um aumento de 210% dessa prática. Não era muito, né? Era de 0,3%, subiu para 1% da população. Então, por isso se faz necessário, né, buscar esses dados para que tenha uma melhor compreensão dessa situação, né, no movimento dentro do sistema prisional. Porque, por mais que tenha aumentado a prática, ainda assim continua sendo uma prática às margens, né, que seja descriminalizada, que sofre intolerância, enfim. Mas estamos trabalhando para o avanço o avanço humano. Mas tudo bem. É só esse o comentário, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Antônio Quinupa. Passo a palavra, então, ao conselheiro Thorsten, se tiver relatórios de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Thorsten.
Dito que houve a queda da internet do conselheiro Thorsten e saiu da sala. Vamos esperar um instantinho. Já passo a palavra novamente ao conselheiro Thorsten. A palavra está aberta, se os conselheiros e conselheiras quiserem conversar sobre o assunto, por enquanto. Enquanto o conselheiro Thorsten volta. Eu gostaria de falar uma questão que eu esqueci lá na parte dos assuntos gerais. Prometo que é rápida. Como já é de conhecimento desse conselho, eu faço parte tanto do gabinete de crise, que foi formado na questão do complexo médico penal, mas acabaram que os membros do gabinete de crise foram incorporados ao comitê também que é permanente para trabalhar as questões referentes ao complexo médico penal do Paraná. Só para dar uma notícia, né? Nós tivemos uma reunião ontem desse comitê e relatar aqui que avanços consideráveis foram alcançados na parte estrutural do complexo médico penal, né? Foi reestruturado completamente, mas o problema segue sendo as pessoas que lá estão lá estão porque não tem para onde ir, né? Que são chamados asilares, né? Que são pessoas que têm recomendação de saída, mas há uma grande dificuldade de encaminhamento dessas pessoas, seja porque algumas delas continuam necessitando de tratamento, né, médico, e outras nem tanto, poderia ser meramente ambulatorial de acompanhamento, porém não tem para onde ir, porque os familiares abandonaram, enfim. Então, só para relatar que está acontecendo, né, todo esse movimento, até por conta da determinação do CNJ de readequação da estrutura do complexo médico penal, mas ainda há muita dificuldade com os chamados asilares e egressos, mesmo para os egressos, né? Mas a gente segue acompanhando, né, as ações e ajudando naquilo, opinando, enfim, ajudando naquilo que for possível, e conforme vão sendo feitas as reuniões, eu vou trazendo também notícias aqui a esse conselho nas reuniões. Que bom, conselheira Érica. Bem legal. Houve mudanças expressivas, então? Sim, na estrutura, sim. Houve reforma de vários lugares, não só reforma, mas foram adequados alguns lugares também. Agora tem um pátio de sol que estava completamente abandonado e desativado, que vai ser transformado num espaço para os custodiados mais idosos, para atividades específicas com eles e tudo mais. Então, assim, estruturalmente tem sido evidente o progresso, mas a questão toda não é nem só estrutural, né? O problema é quem está no complexo médico penal, quem deveria estar lá, quem não pode mais estar lá, para onde vão essas pessoas. Então, a saída ali, a porta de saída que tem sido o grande gargalo da questão do complexo médico penal, né? Tá ótimo. Marcar uma vistoria lá, uma fiscalização para a gente poder dar mostrar para todos a nossa nova realidade. Isso. Ok. Conselheiro Thorsten, consegue nos ouvir? Conselheiro Thorsten, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, está com a palavra para exibir seus pareceres. O presidente, ele estava numa consulta médica, ele já entrou, ele entrou em sessão? Presidente, desculpe. Já está online com a gente aqui. Bom, conselheiro, a gente vai conversando aqui, enquanto o conselheiro tenta lá ajustar o som. Conselheiro Thorsten. A gente passa a palavra para ele assim que ele conseguiu a conexão novamente. Não, é bem isso. Agora com a nova gestão, né, conselheira Érica, lá, muda tudo, né? Então, nós temos sempre... Isso que é sempre cada peça no seu lugar, né? Às vezes, a pessoa consegue ter um fio um pouco melhor, né? E se tiver diretrizes, melhor ainda. O que está faltando? O que está fazendo? Por isso que é importante a visita do conselho para fiscalização e também como orientação, né? E dos próprios conselhos da comunidade, porque às vezes o gestor que está no local, ele não enxerga mais aquela parede suja, aquele local que às vezes uma pintura pode resolver problemas com bactérias, fungos, etc. A acomodação, tirar as pessoas
uma condição desfavorável, por exemplo, mulheres grávidas, tira daqui, coloca ali, não mistura. Conselhos são sempre bons, né? Sempre bem-vindos aí. Sim, sim. São mais pessoas ajudando a melhorar, né? E ali esse grupo foi formado com vários órgãos, né? Sim, são vários órgãos. Eu faço parte pela DPU mesmo, pela Defensoria Pública da União. Mas tem a DPE está lá, a OAB está lá, TJ, MP estadual, MP federal, aí toda a parte executiva do Estado, de Secretaria de Saúde, de Assistência Social, justamente para tentar estabelecer fluxos para saída, né? Então, pessoas que saem, como é que vai ficar sendo o atendimento pela saúde, pela assistência social, porque precisa avaliar a questão da reinserção no mercado de trabalho, se não for possível pedir os benefícios assistenciais, porque também sair sem ter renda alguma, não ter nenhuma perspectiva, né, não vai auxiliar. Então, a ideia é fazer esse fluxo, né, para a saída, mas tem sido um grande desafio. Tem sido bem complicado. Bom. Que ótimo. Bom, eu acho que o conselheiro Torce não vai conseguir acessar a nossa sala. Me lembrei aqui que o conselheiro Júlio fez um artigo. Se quisesse compartilhar com os demais membros, conselheiro Júlio, está com a palavra esse artigo que tu mandou para nós no grupo. Acho que é bastante importante. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu faço parte lá do grupo do Pena Justa, né? E muito se discute lá no Pena Justa sobre as dificuldades que o sistema penitenciário tem em albergar esse grande número de internos, né, de reclusos, né? E estão sendo criadas sugestões para melhorar. Aí o pessoal esbarra muito na parte econômica e financeira, né, que a gestão por si só ela não vai conseguir resolver o problema de melhorar ou criar novas penitenciárias, que essa seria uma das ideias, né? Criar novas penitenciárias, e segundo uma colega, é necessário mais 24 penitenciárias, né, para dar conta desse excesso de presos que nós temos. Nós temos aí uma capacidade para 36 mil presos, estamos com mais de 40 mil, com excesso de 12 mil e pouco de superlotação, e não se consegue resolver esse problema. As ideias são várias, não se consegue resolver esse problema. Aí me veio uma ideia de melhorar alguma coisa no que diz respeito à pena aplicada ao preso no conselho penitenciário, no conselho disciplinar. E nós temos a falta grave, por exemplo. Nós temos uma falta grave que, para ser reabilitada, ela leva 12 meses. Né? Às vezes, o cidadão está com benefício andando e ele tem os requisitos objetivos todos a seu favor e depende de uma canetada do diretor para dar o requisito subjetivo, que seria o bom comportamento. Aí eu sugeri ao desembargador lá que se fosse pensado da seguinte forma: nós temos lá no artigo 50 e 51, se não me falha a memória, 50 e 51 da LEP, onde eles tratam das penas em espécie, né? Aí eu sugeri assim, bom, por que então não reduzir essa pena de 12 meses de reabilitação para menor tempo, né, para se poder esvaziar um pouco mais? Aí fez um cálculo rápido, pensa daqui, pensa dali, e descobriu que existe mais de 4 mil pessoas nessa situação. Só não consegue progredir no regime justamente porque existe essa punição do Conselho Disciplinar. E ficou para análise. Eu registrei com eles lá um relatório, né, dando informação de que nós, como conselheiros aqui, nós podemos observar isso,
E eu achei interessante observar dessa forma, porque se nós analisarmos construir uma nova unidade prisional para colocar mais presos, não vai resolver o problema, primeiro, porque não tem verbas e tem que entrar na lei de diretriz orçamentária uma projeção para construir uma penitenciária. Imagine 24, segundo a colega lá disse, não tem como a gente conseguir fazer isso em pouco tempo. E segundo o presidente, lá nós temos mais 2 anos para desenvolver essa atividade para chegar a um denominador comum. Eu acho muito tempo. A gente deveria cortar a carne, né? Vamos dizer assim. Vamos mexer o que tem de estrutura hoje para ver se a gente consegue mandar mais gente embora. Se a gente consegue mandar 4 mil, reduzindo esse período de 12 meses, seria mais interessante para nós criar uma série de problemas. Deixaríamos de criar uma série de problemas, porque se eu reduzir a reabilitação de 12 meses para 30 dias, 60 dias, quantas vagas mais eu abriria no sistema? Então, isso foi posicionado, isso foi colocado junto ao desembargador lá e aos demais colegas, e está sendo analisado. Então, eu trouxe ao conhecimento do Conselho, porque, como indicado, eu teria que fazer alguma coisa. Eu acho que o mais viável nesse momento seria nós apresentarmos uma ideia que desse um resultado mais rápido. Eu acredito que nessa situação nós teríamos aí uma condição de non bis in idem, né? Porque o cara já está condenado, cometeu uma falta, e eles não estão verificando a reincidência, porque se eu cometo uma falta aí, por exemplo, uma posse de substância entorpecente, uma posse de um equipamento contundente contra a vida de alguém, e tem uma tentativa de fuga, pô, eu sou reincidente no crime, dentro do crime. E o desembargador falou assim, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, puxa, mas é possível, não é? Vamos em análise. Então, está em análise lá no Pena Justa a possibilidade de reduzir aí essa observação de uma pena grave nos conselhos disciplinares. E existe uma outra coisa também que a gente não observa. Quando o preso está prestes a ir embora, o livramento condicional, a progressão de regime, do semiaberto, ou do fechado para o semiaberto, existem umas imposições pelo próprio crime organizado, que talvez os senhores desconheçam, ou talvez não tenham contato com isso diretamente, mas para mim, que ombreei mais de 30 anos dentro do sistema penitenciário, eu tive a oportunidade de ver alguns presos saindo com algumas missões a serem cumpridas no regime menos gravoso ou fora do sistema penitenciário. E é uma das coisas que a gente não observa, né? Então, às vezes, o preso está para ir em liberdade, com o livramento condicional ou a progressão de regime, e ele é colocado numa obrigação de cometer um delito lá dentro para ficar em falta grave, para que o outro preso vá no lugar dele. Porque existe, infelizmente, uma fila. E nós, aqui fora, nós não conhecemos isso. Então, nós teríamos que adentrar um pouco mais ao sistema penitenciário para observar isso. Né? Então, eu trouxe isso à luz do Pena Justa, e me parece que os colegas lá estão analisando, estão estudando a possibilidade dessa redução dessa pena que é aplicada no Conselho Disciplinar, de 12 meses para reabilitar, às vezes, 3 faltas médias dá uma falta grave, ou uma falta grave. Por exemplo, o cidadão caiu lá com uma poeirinha lá, a substância entorpecente. E aí ele pegou de 20 a 30 dias. Como o caso do regime semiaberto, hoje ele está enclausurado, ele não está mais aberto como era colônia penal agroindustrial, então ele cumpre pena na própria unidade. Então ele não é como era feito antigamente. Como era aberta a colônia penal, ele regrediu o regime para o regime fechado. Aí ele ficava 30 dias em isolamento pagando a pena dele, vamos dizer assim. Só que ele não tinha mais aquela vaga que ele abriu lá no semiaberto. Então ele teria que esperar mais um período de 6 meses, às vezes, para conseguir a vaga retornando para a colônia penal. E isso era quase impossível.
quase impossível. Então, às vezes, o preso ficava um ano, mais de ano, já com direito ao benefício que lhe era imposto, e não conseguia. Então, foi colocado à disposição do Pena Justa para que eles analisassem essa possibilidade, que acredito eu que seja uma possibilidade bem mais razoável e mais rápida de se resolver do que construir um presídio, evidentemente, né? De melhorar as condições carcerárias. Isso, até o próprio Conselho Penitenciário tem observado que nós estamos tentando, de todas as formas, para que a situação dentro das unidades prisionais, através do DEPEN, melhore sobremaneira, né? E, infelizmente, não é essa bem a realidade. Mas, então, essa foi a proposta feita ao grupo do Pena Justa, hoje, do Tribunal de Justiça do Paraná. Era isso, senhor presidente, nada mais que isso. O resto tudo são detalhes e observações que deverão ser feitas com muita discussão e trazer também os conselhos disciplinares para uma nova reformulação, uma nova melhoria, né? Que, infelizmente, o Estatuto Penitenciário do Paraná ele data de muitos anos, precisa ser feito algumas mudanças. A própria lei de execução penal também tem uma estrutura que já está um pouco defasada, precisaria melhorar algumas coisas. Isso foi proposto lá. Então, era isso, senhor presidente, nada mais a acrescentar e fica aí uma inovação que a gente está tentando implementar. Tá bom? Ótimo. Ok, muito obrigado, conselheiro Júlio. Bom, a conselheira Torres não vai conseguir participar. Na próxima sessão, eu vou sugerir para os conselheiros presentes que poderíamos, assim como esse tema e demais temas, né, criar também um banco de artigos dos conselheiros penitenciários, que envolve as nossas matérias, havendo interesse, né, aprovação por maioria, nós podemos adicionar esse campo de artigos no nosso site, para que também fique disponível ali para consulta, né? Temas polêmicos, por exemplo, como a conselheira Érica trouxe, às vezes o conselheiro Oswaldo trouxe também, os demais conselheiros trazem, baseados em temas do STJ, né, que permitem e não permitem, que às vezes vão contra, entre aspas, a legislação, no sentido que tem que ter, nos últimos 12 meses, análise de falta grave, não ter cometido, mas daí vem um tema do STJ, modifica totalmente aquele entendimento, né? É bem interessante, poderíamos ter esse banco de artigos para deixar disponível aqui no site e consultem, né? Bem interessante também. Conselheiro Júlio, está com a palavra. Ligar aqui. Está me ouvindo? Sim. Então tá, viu? Aproveitando a observação da conselheira Érica, eu tenho um trabalho que já foi feito há muitos anos atrás, intitulado O Manicômio Judiciário. Parece até ironia, mas eu trabalhei muitos anos no manicômio judiciário, eu digo manicômio mesmo, até passar complexo médico penal. Então, eu desfilei em muita galeria, ala de baixo, ala de cima, isolamento diaidético, retirada de preso que não queria sair, com ferimentos e com AIDS. Então, eu tenho uma ideia bem diferenciada, não sei se ela vem de encontro às ideias desse grupo que está formado, mas eu tive a oportunidade de conviver com muitos psiquiatras lá na ocasião, com muitos médicos na ocasião e muitos agentes prisionais, né, que desenvolviam uma atividade sui generis, porque eles tinham que ser quase enfermeiros lá dentro, exercendo uma atividade de polícia penal, né, agente penitenciário, guarda de presídio. Então, nessa ocasião, eu fiz um curso e carecia de fazer um TCC, e esse TCC que eu fiz na ocasião, ele rendeu muitas discussões, né? Porque foi justamente naquela mudança de manicômio para complexo. O que era manicômio, o que era complexo, e o que era eletroconvulsoterapia e o que era o uso do Aldol. Não sei se é familiar essa linguagem para a doutora Érica, mas eu sou da época da eletroconvulsoterapia. Eu sou da época da contenção em leito, e a senhora não faz ideia como era feito isso. Então, isso aí me trouxe na época, e não tinha inteligência artificial e não tinha nenhum auxílio eletrônico.
foi na máquina de escrever. Então, eu tenho esse trabalho que eu gostaria de apresentar, quem sabe o presidente dá uma sugestão boa, apresentar esses trabalhos e deixar ele aí a visualização de todos os interessados, porque foi essa época foi bem a época que apareceu a HIV, os primeiros HIV no sistema penitenciário, não necessariamente o da classe LGBT, mas as pessoas que estavam envolvidas com o crime, que entravam com medida de segurança no complexo médico, então no manicômio, o isolamento que era feito, e alguns contraíam essa medicação justamente pelo uso desraigado da droga, né? Então, o HIV, bem nessa época, também tem um trabalho exatamente específico sobre isso, que foi da É isso aí, entendeu? Tirou o manicômio de praxe. Então, eu tenho esses dois trabalhos aí que eu gostaria de deixar aí explícito aos colegas aí para ter uma ideia do que a gente observava enquanto estudante, né? Porque, afinal de contas, não podia se estudar naquela ocasião, era pecado mortal fazer faculdade, você não podia fazer curso superior. Então, quando a gente apresentava um trabalho dessa natureza, a gente era mais do que escrachado, né? E colocado à disponibilidade do DEPEN. A gente era colocado à disponibilidade, porque a gente falava verdades, né, doutora? E verdades, acredito que mais vale uma verdade do que várias mentiras. Então, fica aí o recado, e obrigado, presidente, pela essa oportunidade de deixar esses trabalhos à disposição aí num quadro. Era isso. Obrigado a todos. A palavra ainda está aberta para o conselheiro que queira se manifestar. Ou conselheira. Tá ótimo. Então, declaro encerrada essa sessão ordinária. Obrigado pela presença de todos e até a próxima sessão, que marcaremos em breve no nosso grupo do Conselho Penitenciário. Até logo, conselheira Érica, conselheiro Júlio, conselheiro Muito Oswaldo, obrigada. Tem acidente Boa no Boa conselho. tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, até a próxima sessão.